Nesse segundo dia de devocional em tempos de feriados, vamos refletir sobre a vida de Noé e a sua circunstância. A vida de Noé é tão importante que Jesus chega a dizer que nos dias da sua volta seria como nos dias de Noé. Ele diz: assim como foi nos dias de Noé, assim será no dia da vinda do Filho do Homem. Os homens comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até que veio o dilúvio e levou a todos. O chamado de Deus para nós, em tempos onde os homens andam distraídos não só com o pecado, porque o pecado em si mesmo é mau, mas distraídos com coisas que não são más, coisas honestas, boas, dignas, ordinárias da vida. Mas são coisas que, se colocadas como prioridade, são pecaminosas, porque idolatria é colocar toda e qualquer coisa acima de Deus. Quando colocamos algo para se dispor a ser superior a Deus, quando colocamos algo como sendo mais importante do que o próprio Deus, e a prova dos 9 que a gente pode fazer é conferir se como nós usamos o nosso tempo, como nós usamos o nosso dinheiro, quem são os nossos amigos. Isso diz muito sobre nós, isso nos ensina muito sobre quem é o nosso Deus. Veja em Gênesis 6 o exemplo de Noé, sendo destacado como um homem íntegro, e íntegro significa inteiro, um homem inteiro diante de Deus, sem rachaduras, sem pedaços, sem ambiguidades. Do versículo 1 ao 4 do capítulo 6, vemos a lição da integridade de Enoque, uma integridade que se preocupa em agradar a Deus. O texto fala assim: como se foram multiplicando os homens na terra, e lhe nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. O que aprendemos aqui é que os homens que temiam a Deus, portanto chamados de filhos de Deus, estavam se relacionando com as filhas dos homens. Havia já desde o capítulo 4 uma menção a homens que invocavam o nome do Senhor. Então havia já um povo que se lembrava de Deus e um povo que havia se esquecido de Deus. Hoje a diferença é muito mais nítida com a plenitude da igreja já apresentada diante dos nossos olhos. Sabemos que há diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. E o texto diz que os homens que invocavam o nome de Deus, que participavam de um povo que temia a Deus, começaram a olhar para as filhas dos homens. E eles não olhavam para aquilo que agradava a Deus, mas para aquilo que lhes agradaram. O texto diz: entre todas mais lhes agradaram. Eles estavam preocupados em agradar a si mesmos e não agradar a Deus. A integridade que nós precisamos viver nesse tempo é não ter o nosso prazer no nosso prazer, mas ter o nosso prazer em cumprir a vontade de Deus. A segunda lição da integridade no texto está na continuação do versículo 5 ao 8. O texto fala assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. Isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de ter feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Integridade, essa é a segunda lição do texto, integridade
real na nossa vida, não porque somos bons em nós mesmos, não porque somos potencialmente melhores que os outros, e sim porque somos alvos da graça de Deus no mundo mau. Vemos aqui também demonstrada a verdade da eleição de Deus. Deus se agrada de Noé, Deus escolhe Noé e toma Noé para si no mundo perverso. Nós poderíamos ser os piores dos homens, e na verdade é isso que Paulo disse. Ele disse que o grande mistério da piedade é esse, que Cristo veio salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Portanto, nós podemos dizer que somos os piores dos pecadores. Mas o pecado que há em nós, que é grande, a natureza maligna do nosso coração, se deixar da própria sorte, nós estaríamos absolutamente perdidos e lançados no inferno. No entanto, há sobre nós o olhar de Deus, a vontade de Deus, o decreto de Deus em nos chamar para sermos diferentes. E é justamente para honrar a eleição dos tempos eternos que devemos viver uma vida santa. Deus nos chama para boas obras. Ele nos escolheu para sermos santos, irrepreensíveis. A terceira lição da integridade, no capítulo 6 do livro do Gênesis, está do versículo 6 ao 10. A lição é: integridade é viver a justiça em todas as áreas da vida. O livro do Gênesis vai mencionar para nós que Noé era um homem íntegro e justo. Diz assim: eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus companheiros. Noé andava com Deus. Assim como Enoque andou prazerosamente com Deus, Noé também anda intensamente com Deus. E é por isso, por viver diante de Deus, que sua vida toda é íntegra. O segredo da integridade não é um código de ética seco, burocrático, externo, feito de regras. O segredo da nossa santidade não é uma lista de mandamentos desafeiçoados. Pelo contrário, o segredo da nossa santidade é amar a Deus e o amor de Deus em nós. É por isso que os 10 mandamentos da lei de Deus se iniciam mencionando o amor libertador de Deus. Antes de Deus dizer, não tomarás o nome do teu Deus em vão, antes de Deus dizer, honra teu pai e tua mãe, ele diz, eu sou o Senhor, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. O amor de Deus é a motivação para a nossa obediência e santidade. O nosso relacionamento com Deus deve nos impulsionar à santidade. Por isso, Noé, que andava com Deus, pôde ser justo e íntegro. Que esse seja o nosso propósito de viver também nesses dias. Assim como Deus foi com Noé, ele deu força e ele construiu a arca e a vontade de Deus prevaleceu. Assim também cremos que perseveraremos no meio de uma geração perversa, porque Deus também é conosco.